nos 3 milímetros centrais. Mas eu percebo que, em relação à superfície anterior, esse paciente no tempo progrediu. Em relação à superfície posterior, ele ficou estável. Em relação à paquimetria, ele afinou, tá? Então tem esse cuidado. Em relação à acuidade visual, que é a métrica D, aqui a gente não tem a informação, mas eu poderia editar e colocar, e aí eu veria se esse paciente piorou, por exemplo, passou de 20/20 para 20/30 ou 20/40. Agora vamos para a quarta dica para cirurgia refrativa e córnea, tá? Aqui é um display pouquíssimo conhecido, agora eu vou falar de uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que na minha opinião é sensacional, eu uso bastante quando é para ceratocone em especial, você pode usar para outras coisas também, mas ele foi idealizado pensando no ceratocone, tá? O que é? Esses estudos, na verdade, são a continuação do Dr. Michael Belen, em relação ao estudo do ceratocone. O ABCD, o que ele fez? Vocês se lembram daquela exclusion zone que a gente acabou de falar, daquela região? Então, tem uma aula dele, do Dr. Michael Belen, que eu tive o prazer de assistir, em que ele fala assim, ó, one man's trash is another man's treasure. Então, quando ele fez todo o raciocínio do exclusion zone, ele excluiu essa zona para fazer a enhanced BFS. Agora, ele pegou isso como um tesouro e falou, eu vou estudar justamente essa região ao redor do ponto mais fino. E quando ele estuda essa região do ponto mais fino, ele consegue classificar o ceratocone de uma maneira muito mais interessante. E ele usa essa classificação tanto para a superfície anterior, que seria o A, quanto para a superfície posterior, quanto para a espessura nessa região, e o D, que é a parte em relação à acuidade visual, que também é uma métrica muito importante na avaliação e no segmento do paciente com ceratocone. Então, o ABC está dentro daquela exclusion zone, que na verdade agora é a inclusion zone, que ele vai usar para estudar nos 3 milímetros centrais ao redor do ponto mais fino. E aí, eu acho que essa é a complexidade, né, do Pentacan e do Galilei, de qualquer aparelho. De repente surge uma tela como essa e a pessoa fala, meu Deus, por onde eu começo? Mas é muito simples, tá bom? Vamos lá. Aqui é o A, tá? A classificação na superfície anterior, ele pega e te diz. Vamos supor, o amarelinho é o exame 1 na data, vamos supor aqui, janeiro de 2019, vamos chutar, tá? Então, o exame A, ele mostra, o exame de janeiro de 2019, que é o amarelo, mostra que na superfície anterior, que é o A, esse paciente é classificado aqui, tudo bem? O exame verdinho já é um exame de julho de 2019, vamos supor. E o que aconteceu com esse paciente? Ele progrediu, tá? Então, a gente percebe que ele tinha uma métrica naquela um valor, existe uma fórmula, tá bom? Todo um raciocínio para fazer essa métrica nos 3 milímetros centrais. Mas eu percebo que, em relação à superfície anterior, esse paciente no tempo progrediu. Em relação à superfície posterior, ele ficou estável. Em relação à paquimetria, ele afinou, tá? Então tem esse cuidado. Em relação à acuidade visual, que é a métrica D, aqui a gente não tem a informação, mas eu poderia editar e colocar, e aí eu veria se esse paciente piorou, por exemplo, passou de 20/20 para 20/30 ou 20/40. Tá? Então, é uma maneira de eu mostrar para o meu paciente que ele está progredindo e que ele precisa, de fato, de cross-linking. E essas bandeirinhas, o que são? São baseadas em populações de referência, o quanto se considera estatisticamente significante para a evolução, tanto numa população doente como numa população normal. As bandeirinhas aqui vermelhas são na população doente. Então, se o meu paciente, por exemplo, tivesse progredido além da minha bandeirinha, eu saberia que, de fato, aquela progressão é significativa e não foi um artefato do exame, tá? Então, acho muito interessante, é uma métrica muito objetiva, porque a gente tem uma dificuldade hoje para estratificar evolução em ceratocone, os estudos variam, né? Então, é uma maneira objetiva e que faz sentido em relação à progressão e que também leva em conta não só a superfície anterior, que muitos dos serviços e tudo usam só a superfície anterior, o K máximo, ou a variação até da refração, que é uma coisa que a gente sabe que em ceratocone é muito difícil, tá? Então, acho super interessante, é uma coisa genial, na minha opinião, o ABCD Progression Display. Mas, independente disso, quem não tem, por exemplo, o ABCD dentro do Pentacan,
nada mais interessante, agora só uma dica aqui de tomografia, do que o mapa diferencial, né? Então, quando você coloca um exame, por exemplo, aqui, ó, esse meu paciente de 6 de abril de 2020, comparado com 2019, eu tenho certeza absoluta que ele progrediu. Eu não preciso de nenhuma outra métrica. Eu sei que, de fato, a curvatura axial anterior dele significativamente piorou. É como se fosse um novo ceratocone se formando ali, tá? Então, é uma maneira também de a gente verificar a progressão em ceratocone.